Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a síntese do ácido acetil salicílico. O nosso grupo é composto por mim, Tiago Lacerda, Marina do Brasil, Luísa Brunet, nós temos também a Patrícia Bravanel e encerrando com a Bruna Marquezine. Nós vamos falar um pouco sobre a síntese do ácido acetil salicílico. A síntese química tornou-se muito importante na terapêutica, por objetivar a busca e descobrimento de novos compostos, a partir de compostos já utilizados no dia a dia, e pelo ato de modificá-los quimicamente, a fim de melhorar os seus efeitos, seja eles farmacológicos ou adversos. O objetivo desse trabalho foi reproduzir a síntese do ácido acetil salicílico, partindo da reação de acetilação do ácido salicílico. Esse fármaco é um éster e pode ser considerado pioneiro em relação à síntese de princípios ativos. A sua molécula foi inspirada em uma substância encontrada nas cascas de salgueiro, o Salix alba, tendo como componente terapêutico a salicina, que possui propriedades analgésicas e antipiréticas. É indicado terapeuticamente por ser considerado analgésico, anti-inflamatório e antipirético, e é usado principalmente como anticoagulante plaquetário. Esses efeitos são possíveis devido às associações das porções acetil e salicilato da molécula. A primeira etapa para que a gente venha entender a síntese do AS é a protonação da carbonila, onde vai ter o anidrito acético, tendo essa protonação da carbonila. O segundo passo, tendo o nucleófilo do ácido salicílico atacando o centro catiônico, ou seja, você tem um acetil salicílico que vai ter a desprotonação na carbonila do anidrito acético, e aí vai entrar em contato. A terceira parte vai ser a migração do hidrogênio, que é justamente do ácido salicílico entrando em contato com o anidrito acético. A quarta parte é a eliminação do ácido acético, que vai ter a desprotonação, vai sair, vai ter a eliminação. E o quinto passo vai ser a desprotonação, que vai haver a separação depois de menos um H+, vai ter o ácido acetil salicílico formado e a outra parte como o ácido acético sendo formado. O primeiro passo vai pesar 1 grama do acetil salicílico e transferir para o RLMI de 125 ml. O segundo passo é adicionar 2 gotas do ácido sulfúrico concentrado e 2 ml do anidrito acético. Quando a gente houver a homogeneização, a gente vai aquecer em banho-maria, que vai ser de 50 a 60 graus e no valor de 15 minutos. Depois a gente vai adicionar 15 ml de água. Quando a mistura esfriar, a gente vai induzir a precipitação da mistura e vai atritar o bastão concentrado do RLMI. Depois vai haver a filtração a vácuo e depois vai transferir o precipitado para terminar a reação. Pelo cálculo estequiométrico feito em nossas análises, a cada 1 mol de ácido salicílico, a gente teria 1 mol de ácido acetil salicílico. Ou seja, 138,12 gramas por mol equivale a 180,14 gramas por mol. Nas nossas análises que a gente fez, 1,2 de gramas de acetil salicílico reagiu, formando um cálculo teórico de 1,33 gramas. Isso considerando que todos os reagentes tenham entrado em contato um com o outro. Nessa etapa do nosso experimento, fizemos um teste de solubilidade e purificação por recristalização. No teste de solubilidade, homogeneizamos o soluto, que é o ácido acetil salicílico, nesses 6 diferentes solventes: a água, o hexano, o acetato de etila, clorifórmio, etanol e éter. Observamos que a temperatura ambiente, o soluto se comportou dessa forma. Na água ficou insolúvel, no hexano também insolúvel, no acetato de etila solúvel, no clorifórmio solúvel, etanol solúvel e éter solúvel também. Então, aquecemos em banho-maria apenas os tubos de ensaio que apresentavam insolubilidade. E o que se observou depois do aquecimento foi que no tubo de ensaio contendo água, o soluto ficou pouco solubilizado. E no tubo de ensaio contendo hexano, o soluto permaneceu insolúvel. Essa etapa é fundamental para o processo de purificação, a escolha do solvente. Então, o que
que fizemos foi uma combinação de solventes. Os solventes escolhidos foram água e etanol, numa proporção de 4:1, respectivamente. Após a escolha dos solventes, aquecemos todos os materiais que foram utilizados na chapa, inclusive a solução de mistura da água e do etanol, e solubilizamos a amostra de acetil salicílico do grupo. Filtramos em banho-maria para manter a temperatura elevada e esperamos a precipitação dos cristais formados. Em seguida, filtramos isso a vácuo e transferimos os cristais para a placa de Petri. Após esse processo de purificação por recristalização, o peso do sólido obtido foi de 0,63 gramas. Então, a partir desse peso, nós fazemos o cálculo do rendimento após a purificação. Ou seja, é feito através de uma simples regra de 3, onde o peso teórico equivale a 100% e o peso que nós obtivemos equivale a X. Ou seja, encontramos o nosso rendimento, que é de 47,3. De acordo com a literatura, resultados abaixo de 50% são considerados baixos. Essa alteração, abaixo de 50% no caso, pode ter sido causada pelo tempo de recristalização, pela presença de impurezas e ainda pelo processamento de lavagem, que pode ocasionar percas. Em terceira parte do nosso experimento de análise do fármaco, fizemos a determinação do ponto de fusão. Qual o sentido da determinação do ponto de fusão? O ponto de fusão ele é um dos experimentos físico-químicos utilizados para a identificação de um produto. O ponto de fusão ele é característico de uma determinada substância e geralmente já está descrito na literatura, de forma a ser referencial para os experimentos que se sucedem. Desse modo, fizemos a análise do ponto de fusão, utilizando um equipamento de determinação do ponto de fusão, que é composto de uma placa aquecedora e de um termômetro acoplado a este equipamento, no intuito de determinação exata do início e do final do ponto de fusão das substâncias analisadas, as quais aqui chamaremos de analitos. Bem, fizemos um quadro de melhor elucidação do processo de determinação do ponto de fusão. Utilizamos dois padrões para essa análise, o ácido salicílico e o ácido acetil salicílico, e a nossa amostra em questão. Falando um pouco sobre o procedimento do experimento, pegamos a amostra que anteriormente foi purificada. Esta amostra ela estava em forma de cristais com formatos e tamanhos diferenciados de suas partículas, de modo que foi necessário colocarmos num grau e macerarmos essa amostra no intuito de obter uma amostra com partículas menores e mais homogêneas, para que estas pudessem se seguir à próxima etapa necessária para a determinação do ponto de fusão. Assim, seguimos nosso experimento colocando as três amostras em questão, o padrão, o segundo padrão e a nossa amostra, dentro de pequenos capilares. Colocamos cada amostra por vez dentro do capilar. Tivemos o cuidado de que cada amostra, ao ser colocada dentro do capilar, em seguida fosse compactada. Como fizemos essa compactação? Colocamos este capilar preenchido com o analito que estávamos escolhendo naquele momento do grau e jogamos dentro de uma pipeta de vidro, no intuito que este conteúdo dentro do capilar fosse compactado.
Tivemos também o cuidado de que essa compactação chegasse sempre ao mesmo nível dos 3 capilares que seriam colocados dentro do equipamento. Após fazermos este procedimento para os 3 capilares, um contendo ácido salicílico, um contendo ácido acetil salicílico e o terceiro contendo a nossa amostra, colocamos então esses 3 capilares dentro do aparelho, anteriormente por nós descrito, para que a placa aquecedora do aparelho começasse a aquecer estes analitos até que pudesse ser visualizada a fusão de cada um deles. Bem, nesse momento, dividimos as tarefas em 3. Uma pessoa ficou na lente para visualizar esse ponto de fusão que pode ser visto por uma lente acoplada ao aparelho. Outra pessoa ficou apenas atenta à temperatura que isso iria acontecer e uma terceira anotando exatamente qual a temperatura que aconteceu, o início da fusão e o final da fusão de cada um dos analitos. Assim, obtivemos o seguinte resultado. O ácido salicílico iniciou sua fusão em 146 graus Celsius e finalizou em 150. Lembrando que o valor de referência para este, segundo a literatura, é 158 graus Celsius. O ácido acetil salicílico iniciou seu ponto de fusão em 118 graus Celsius e finalizou essa fusão, ou seja, completou, o conteúdo todo foi fundido em 125 graus Celsius. Lembrando que o valor de referência para este é 143 graus Celsius, segundo a literatura. Nossa amostra obteve seu ponto inicial de fusão em 118 graus Celsius e finalizou em 126 graus Celsius. Admite-se uma variação de até 2 graus Celsius para compostos puros. No nosso caso, o ácido salicílico teve uma variação de 6 graus do seu ponto de fusão inicial para o ponto de fusão final. No ácido acetil salicílico, a variação foi maior, foi de 7 graus. E na nossa amostra, a variação foi de 8 graus. O que é que essas alterações indicam? Elas indicam impurezas na amostra. Elas indicam também, podem indicar que há uma umidade, porque a presença de água causa hidrólise e faz com que essas amostras percam um grupo éster. Outra coisa que pode causar alterações no ponto de fusão são a variação do tamanho dos cristais. Ou seja, cristais menores eles fundem mais rápido e cristais maiores demoram mais a fundir. Por isso que a variação fica maior.